Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 789, e minguando até 501 dias, 11 de fevereiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 779 com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 45, e esse novo subtítulo Forma de ser, ok? Muito interessante. Relaciona esse título em vossas consciências com respeito, com carinho, para que você possa dar o trabalho de conscientização de uma forma continuada. E para isso, eu deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse. Deixo também a abertura deste subtítulo e deixo também Acima das Estrelas de Deus, para dar uma referência desse título com as 5 repartições com o título Acima das Estrelas de Deus, para dar uma continuidade nesse blog diário, ok? Não deixe de estar fazendo esse processo de conscientização, é muito interessante para dar um trabalho de conscientização de uma forma continuada, ok? Faça isso e faça por vocês mesmos, ok? Eu também deixo a abertura deste subtítulo, A Forma de Ser, que está muito, mas muito interessante, muitas coisas, vai ficar muito esclarecido com esse subtítulo em específico, né? Eu estou empolgado para apresentar ele e eu tenho certeza que vai de ser de grande ajuda. Dedique o seu precioso tempo e vocês não perderão o seu tempo, ok? Também deixo na descrição do vídeo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e, por fim, eu deixo uma playlist da YouTube Music para vocês fazer acompanhamento por lá, que também fica muito interessante, ok? Treine os seus corpos expressivos a ser forte com esses blogs diários. Tudo é de graça e prático. Tudo que precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na forma de ser. Faça isto, faça por vocês mesmos e deixe de ser esta vítima social, ok? Faça isso com dedicação, com respeito, com carinho e dedique este seu precioso tempo para este blog diário. Hoje, em específico, quando eu estava corrigindo esse subtítulo, Forma de Ser, eu estava pensando comigo, né? E pensando, né? E eu pensei da seguinte forma: olha, se vocês acharem esse conteúdo mais importante do que este na internet, eu corto a minha cabeça e dou para os porcos comer. Se vocês encontrar qualquer coisa que você considere mais importante do que aquilo que está sendo dito dentro deste blog diário, por mais pequenas expressões que seja, eu corto a minha cabeça e jogo ela para os porcos, né, se alimentar, né? E eu pensei em seguida, e pensei comigo, não se preocupe, João, não se preocupe, João, eu vou vingar a sua cabeça, ok? Eu vou vingar a sua cabeça. Ou deixo, né, o anjo da morte entrar, né, e eu vou prosperar sem Deus, né? Pois eu também sou pai de família e tenho as minhas responsabilidades. Eu dedico meu precioso tempo para vocês entender das suas prioridades, das suas preciosidades naquilo que vocês acreditam, ok? Então, fica aí essa dica. Se vocês encontrarem alguma coisa mais importante, com qualquer conteúdo mais importante do que esse dentro da internet, eu corto a minha cabeça e dou para os porcos comer, ok? Entenda isso.
Eu deixei também um subtítulo, né, eu quero que vocês acompanhem também um subtítulo que ficou muito interessante, o subtítulo da desigualdade da relação, muito interessante, faz esse trabalho de conscientização muito incrível. Faça isso e faça por vocês. Eu não dei referência na descrição do vídeo, mas eu dou a referência do número do blogs, né, diários, é o blog de 761 até o blog de 772. Geralmente começa com essa numerologia explicando o blog diário do dia em específico, certo? Com a data, tudo datado de uma forma tranquila, no título do blog diário, tudo perfeito, para que você possa dedicar o seu precioso tempo para que vocês possam estar entendendo deste blog diário. Faça isso e faça por você, ok? Então vamos entender mais vamos anunciar uma coisa, né, porque a gente está fazendo um trabalho de conscientização, então é bom vocês entender qual é a postura que eu vou, né, que eu vou entrar. Eu estou trabalhando essa minha fala, né, nessa minha conscientização, porque eu vou formar um novo subtítulo, um novo título, né, quando chegar ali de 490 blogs, minguando até 490 blogs, eu vou fazer um título 70 blogs diários, né? 70 blogs diários, quer dizer, 70 vezes 7 até o fim. Eu vou produzir 90 blogs diários sobre a expressão 70 vezes 7 até o fim, que vai ficar muito interessante. Não deixe de acompanhar, já vai te preparando a sua consciência sobre essa minha postura, essa nova postura que eu vou tomar dentro do blog diário 70 vezes 7. Então, essa nova postura, ela indica essa expressão que eu estou dando no início dos meus blogs diários, todos os blogs diários, eu apresento este blog diário, entendendo o seguinte: olha, o diabo assediou em mim, e eu que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim? Promessa, traição, mentira, promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos, mentira de confessar coisa objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário, né? Comente aí no comentário. Achou que fosse assim? Interage isto em sua consciência, na sua intimidade e com pessoas da sua confiança. Achou que fosse assim, né? Interage isso com você mesmo, interage isso com a pessoa de sua confiança, na sua intimidade e faça isso a outras pessoas. Achou que fosse assim, né? Interage isso, né? Faça aí um comentário na descrição do vídeo, né? Eu não sei se isso, né, se, sei lá, qualquer coisa. O que eu quero dizer é que às vezes essa ideia de estar visibilizando, né, é uma, sei lá, uma visibilidade individual, qualquer coisa que vocês queiram entender. Eu não procuro entender qual que é o processo exterior daquilo que está acontecendo depois deste blog diário. Se a pessoa, para meus colegas, perguntar eu não sei se os meus colegas vê, eu não sei se os meus filhos vê, eu não sei se minha mãe vê, não sei, eu não quero saber o que está acontecendo no exterior de exterior do corpo, né? Daquilo que eu estou passando, daquilo que eu estou dando, isso não é minha responsabilidade. A minha responsabilidade até então é certificar daquilo que eu estou falando e entregando a vocês, e entenda isso, certo? Entenda isso. Então, faça esse trabalho, faça um comentário, né? E ver essa forma de você estar comentando, né? Comente no comentário, achou que fosse assim, interage isso na sua consciência, né? E com pessoas da sua confiança. É muito interessante você entender qual é a pessoa que está do seu lado e se você confia nela para falar certo tipo de coisa. Isso potencia os seus relacionamentos quando você tem uma vista boa e faz ali uma escolha das pessoas que estão do seu lado. Isso é importante para o seu processo de evolução, né? Daquilo que você possa entender, daquilo que é o reino de Deus, né? Entendendo esses processos evolutivos sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, ok? Entenda isso. Achou que fosse assim? Comente isso com um dos seus com uma pessoa de sua confiança, ou então faça isso na sua intimidade, tanto faz, ok? E que faça isso e que entenda dessa forma que está sendo dito, ok. Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Deus em Cristo. Usando esta Bíblia significativa, nós temos aí 8 elementos da espiritualidade, da formação de Deus em Cristo. Explicando essa nossa Bíblia significativa, vai ser
astronomia, astrologia, os movimentos dos astros, fauna, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, por fim, ok? Relaciona esses 8 elementos da espiritualidade. Aprenda a usar sua Bíblia significativa de uma forma correta, certo? Não deixe que as pessoas trazem crise a vocês sobre aquilo que está escrito na Bíblia e entenda que isso é uma significação. Quando você entender que é uma significação, isso já vai ser o bastante para que outras pessoas não coloquem a palavra na sua boca para manipular aquilo que você tem que ser dentro da sociedade. Entenda isso. Quem é que determina a sua intimidade é só mesmo você, juntamente com Deus. Isso determina o reino de Deus e nada no exterior do corpo vai determinar o reino de Deus. Nada no exterior do corpo vai determinar o reino de Deus. Nada, 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 nada. Já coloca isso na sua consciência. Ok? Então, essa Bíblia, essa expressão livre é uma mediação sobre essa Bíblia significativa e sobre aquilo que tenha dentro da sociedade. Tudo que eu falo dentro do blog diário faz uma mediação sobre a formação de Deus em Cristo e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. É só vocês ficarem atentos e dedicarem os seus preciosos tempos para esse blog diário, que vocês não vão se arrependerem. Ok? Faça isso e faça a vocês mesmos. Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. Vamos lá. O sexo objetivo não é relativo ao amor, pois isto explica a forma de ter e não de ser. Este ideal vai representar apenas um estado de sentir o meu corpo intensamente, sem o conceito de ser, e sim de ter este sexo a qualquer custo. Qualquer custo vai representar a importância de ter qualquer coisa, e não de ser. Qualquer coisa vai representar o momento desta relação. O momento, o, mov, o momento é relativo ao tempo. Isto explica que a paixão é um estado emocional que é passageiro no tempo e podendo se transformar em amor por causa da intensidade do corpo. Porém, este amor será duvidoso, pois não vai aplicar a nossa forma de ser, e sim de ter este sexo. Isto não forma laço, senão a possessão. E se esta possessão explicar a liberdade do corpo de ambos, dos corpos de ambos, deixa eu pôr aqui no plural aqui. Se esta liberdade explicar a liberdade dos corpos de ambas, ainda pode ser bom. Isto sim, explicando os dois corpos apaixonados objetivamente. Esta paixão vai explicar o sexo diretamente e não o amor. Isto explica o interesse sexual dos dois, aonde o pensamento é de posse sexual na forma de ter e não de ser. O joio é se comparado a uma mulher infiel ao seu marido. Este ideal nos faz conhecer o outro lado da paixão, aonde o material nega o sexo de um e do outro e pedindo relacionamento igual para se ter coisa a qualquer custo. E esta negação é um sentimento de possessão que determina a posse do material para se ter coisa e sem compromisso, e manifestando fruto independentemente e dividindo o corpo objetivamente. Muito interessante. Vamos então fazer vamos fazer essa expressão livre para que a gente possamos compreender isso de uma forma mais clara. A expressão livre deixa nós muito esclarecido, né, uma transparência, porque à medida da forma que eu pegue algo que tenha dentro da Bíblia significativa e faço essa relatividade sobre o que já tenha dentro da sociedade, tudo fica expansivo, tudo fica esclarecido, não fica nada oculto, e tudo vai se esclarecendo na sua mente, certo? Não deixe de estar acompanhando este blog diário. Faça o trabalho de conscientização de uma forma continuada para que isso seja produtivo em vossa forma de ser, na sua consciência. Vamos então para a expressão livre. O sexo objetivo não é relativo ao amor. Por que o sexo não é objetivo ao amor? Porque o sexo
Por que que o sexo objetivo não é relativo ao amor? Porque o amor é a nossa forma de ser e não de ter. Se eu tenho algo que o tempo pode me oferecer, eu posso comprar isso no tempo, certo? Um momento, um prazer, tudo isso é pago. Mas a minha forma de ser não pode ser pago porque ela não pode ser visto. Ela não pode ser vista. Ela é um sentimento, uma consciência vivificada por Deus, uma coisa espiritual. Tudo que você possa ver, você pode comprar, mas tudo que você não vê, você não compre. Você não consegue comprar nada se você não vê. Você não consegue comprar nada. Tudo é uma questão de você estar vendo, você pode pagar. Se você não está vendo, você não pode pagar, ok? Entenda isso. Isso explica a ideia que você não possa pagar explica a nossa forma de ser, ao qual não está sendo visto. O nosso sexo, ele é visto pelas pessoas, mas o nosso ser, ele não é visto, né? Se você quiser entender isso, você pode entender isso de uma forma. Vamos pegar um exemplo aí. Vamos pegar uma pessoa que as pessoas falam dentro da sociedade de gay. Por exemplo, você vê um sexo da pessoa, mas você não vê o ser da pessoa, certo? Às vezes ela está apresentando um comportamento pelo seu ser, certo? Este sexo ele vai ser uma coisa objetivamente, certo? E isso vai poder ser negociado com um e com o outro, mas a forma de ser dele não vai ser negociada. Ele é o que ele é e não vai determinar sobre aquilo que as pessoas vê o seu sexo diretamente. Entenda isso. Então vamos lá. O sexo objetivo não é relativo ao amor, pois este explica a sua forma de ter e não de ser, né? Então o sexo ele vai explicar a forma de ter e não de ser, certo? Este ideal vai representar apenas um estado de sentir o seu corpo intensamente, né? Qualquer pessoa que às vezes esteja com o seu sexo ativo, por exemplo, você está movimentando, você pode e sentir o seu corpo intensamente por uma atração, aquilo que você se permite a outra pessoa, certo? E relacionando isso intensamente, então isso se torna uma paixão, certo? Isso se torna uma paixão a partir do momento que você se permite a se atrair a outras pessoas. Você se permite. Tem pessoas que dizem por aí que sexo oposto se atrai. Se você se sentir atraído pelas pessoas, significa que você não tem domínio sobre o seu ser e que você se entrega a qualquer pessoa. Esses tipos de comportamento, ele traz feminicídio, traz coisas, loucura dentro do relacionamento conjugal, traz abuso de criança, qualquer coisa possessiva. Então, o nosso sexo, ele não pode ser atrativo. Ele não pode ser uma atração aos olhos das pessoas, porque eu tenho que ter domínio sobre o meu sexo para mim fazer disso uma coisa boa, que seja relativo, que eu me permita a pessoa e que a pessoa permita para mim. E quando eu permita o meu corpo, eu tenho domínio sobre ele. E quando a pessoa permite o corpo dela, ela tem domínio sobre o corpo dela. Então eu faço isso na relatividade, na paciência, na tranquilidade, não dizendo o sexo oposto atrai e relacionar isso a qualquer jeito, porque isso é uma atração, isso é uma força que eu determine, é uma coisa inconsciente. Isso explica muito a paixão, porque a paixão ela tem um sexo oposto atrativo, mas isso também não explica o amor. O amor é quando você se permita a outra pessoa, é quando você dedica a vida à pessoa e a pessoa dedica a vida dela a você. Isso é o amor, isso explica o amor. Significa os dois estar sincero, os dois estar inteiro dentro do relacionamento. Ninguém mente para ninguém, então isso vai ficar uma coisa boa, ok? Entenda isso. Então, entenda isso. Ó, este ideal representa apenas um estado de sentir o seu corpo intensamente, sem o conceito de ser, e sim de ter esse sexo a qualquer custo, né? Qualquer custo vai representar uma importância de ter qualquer coisa, né? Qualquer custo explica uma importância de ter qualquer coisa e não de ser, né? Você quer ter esse sexo, qualquer coisa, você se atrai, sente atraído, né? Você cria um sexo, você faz uma coisa chamativa para se atrair a outras pessoas, se permite o outro atrair. Então, o seu ser, você está fazendo um sexo objetivo, você não está relacionando a sua forma de ser, você está relacionando a sua forma de ter este sexo a qualquer coisa, ok? Entenda isso. E não de ser. Qualquer coisa, então vamos lá. Qualquer custo vai representar uma importância de ter qualquer coisa e não de ser.
qualquer coisa vai representar o momento desta relação, né. O momento é relativo ao tempo, o momento é relativo ao tempo. Quando você está apaixonado por uma pessoa, né, uma composição da seus comportamento físico, né, atrativo, que vocês se permita atrair, né, e eles vai se atraindo por uma coisa quase inconsciente, sem a sua seus desejos. Então isso vai gerar uma possessão, e dessa possessão vai ter um descontrole emocional, ciúme intensamente, controles do sexo da pessoa. "Ah, você é meu. Ah, você não pode. Você é minha esposa, você tem que ser assim, fazer do jeito que eu quero, você tem que fazer da minha forma", por exemplo, e determinando coisas possessivas. Então isso explica a paixão, e essa paixão sim, ela é atrativa, mas a paixão não é um amor, não é um amor. Tudo que se atrai não é um amor, porque o amor é um estado de consciência aonde eu permito a pessoa a quem eu quero relacionar, a quem eu respeito, a quem eu dedico. Não é apenas eu estar relacionando um sexo no tempo relativo para mim ter um prazer momentâneo, certo? Entenda isso. É dessa forma que funciona, ok? Isto explica que a paixão é um estado emocional que é passageiro no tempo e podendo se transformar em amor por causa da intensidade do corpo, certo? Eu já vi dentro da sociedade pessoas que começaram muito apaixonado e transformou. Existe grandes possibilidades de acontecer isto por causa das diversões, das intensidades, da liberdade, da liberalidade que um determine para o outro, mas não por atração de sexo, porque elas vão fazer experiência e vão se descobrir outras coisas no meio desta relação, mas a paixão em si, ela não determina o amor, ok? Ela determina uma possessão do sexo de um do outro, e dessa forma você pode entender que é uma atração que eles se insinuam um para o outro para se ter esse sexo a qualquer custo, ok? Porém, este amor será duvidoso. Quando você tem essa paixão, esta composição, da intensidade do corpo, aí você, este ideal não será, porém este ideal, porém este amor será duvidoso. Por que que ele será duvidoso? É isso que eu queria entender. Por que que ele será duvidoso? Porque eu estou apaixonado, eu estou cego, eu não compreendo daquilo que eu sou e muito menos daquilo que a outra pessoa é. Eu não estou relacionando aquilo que eu sou, eu estou fazendo algo para me ter coisa, um relacionamento momentâneo com aquela pessoa, certo? Então isso vai adquirir posse, vai gerar até mesmo um casamento, e deste casamento, é igual eu falei, existe possibilidade de vocês se conhecerem dentro dessa paixão e se entender de um e do outro, certo? Quando isso acontece, ainda assim fica bom, né? Então, porém este amor será duvidoso, pois não vai explicar a vossa forma de ser, e sim de ter este sexo. Isto não faz laço, senão a possessão, né? Isso não é laço, senão a possessão. E se esta possessão explicar a liberdade dos corpos de ambos, ainda pode ser bom. Se explicar a liberdade, por exemplo, eu me permito para uma pessoa e a pessoa se permita para mim, significa que nós estamos livres dentro dessa relação. Então isso ainda vai ser bom. Como eu falei, tudo hoje a maioria dos relacionamentos ele vem pela intensidade do corpo, né? Pelo aquilo que nós chamamos de atração, lei atrativas dos corpos físicos, certo? E que o corpo físico ele não pode ter a sua lei atrativa para você relacionar o seu ser. Você não pode relacionar o que você tem que relacionar o que você é no seu interior, na sua intimidade, certo? O sexo, ele muitas das vezes ele fica exposto, ele não representa a nossa intimidade. A nossa intimidade é o nosso ser, aquilo que nós somos, uma consciência vivificada para Deus. Isso é intimidade, certo? Isso é intimidade. O nosso sexo são aquilo que nós temos, e quando nós sabemos dominar ele e relacionar isso bem às pessoas a quem nós queremos, isso é muito grandioso. Você determinar isso pelo seu ser e não pelo aquilo que você tem, certo? É muito interessante isso, ok? Entenda isso.
Então, esta possessão explicando a liberdade dos corpos de ambos ainda pode ser bom, porque dentro do relacionamento ele se vira. Eu já vi vários relacionamentos, vários casamentos casados com paixão, com possessão e tal, e as pessoas controlando ali e tal. Você não pode ficar comigo, você não pode ir com outra mulher, o marido também não pode, tem que chegar na hora, no horário dentro de casa e tal, você tem responsabilidade e tal, e vai criando várias regras para as pessoas relacionadas. Você vê que neste meio não tem liberdade. O marido não pode jogar bola porque a esposa está com ciúme. O marido não pode jogar bola porque a esposa está trabalhando. A esposa não pode fazer aquilo porque o marido está fazendo outra coisa, blá, 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 muitas outras coisas, ok? Entenda isso. Nessa ideia é muito complicado. Então, se qualquer coisa que vocês relacionam dentro do relacionamento pode dar certo, entenda isso, certo? Se for paixão, igual eu tenho dito, existe possibilidade disso se transformar em uma coisa mais intensa, mais séria, mais na forma de ser e não de ter. Vai explicar a nossa forma de ser. Então, entendendo isso, né? Olha, porém este amor não, porém este amor será duvidoso, pois não vai explicar a nossa forma de ser, e sim de ter este sexo. Isto não forma laço, senão a possessão, né? E se esta possessão explicar a liberdade dos corpos de ambos, ainda pode ser bom. E isto sim, explicando dois corpos apaixonados, né? E objetivamente. Esta paixão vai explicar o sexo diretamente e não o amor. Isto explica o interesse sexual dos dois, aonde o pensamento é de posse sexual na forma de ter e não de ser. O joio é se comparado à mulher infiel ao seu marido. Este ideal nos faz conhecer o outro lado da paixão, aonde o material nega o sexo de um e do outro e pedindo o relacionamento igual, para se ter coisa a qualquer custo. E esta negação é um sentimento de possessão que determine a posse do material para se ter coisa e sem compromisso, né? Às vezes você, né, você questiona alguma coisa, não é só isso. Você questiona alguma coisa dentro do relacionamento, você faz uma objeção, questiona uma coisa dentro do relacionamento para se ter coisa. A maioria das objeções que vem dentro do relacionamento e quando você perceba que é objetivamente, não é uma coisa que você queira, é uma coisa que você está relacionando sem, para que não tenha compromisso do seu ser interior, daquilo que você é. Esse ser interior, ele não é dependente de nada, ele não tem dependência de sexo, não tem dependência de coisa, não tem dependência de nada. Mas à medida da forma que nós estamos dentro de um relacionamento, nós nos permitimos os nossos corpos a se relacionar, certo? Para se ter coisas objetivamente, para que isso venha acrescentar, certo? Representando esse nosso tempo relativo ao qual nós estivera vivo e nos permitindo, não permitindo, permitindo, é permissão. Não existe objeção. Quando tiver objeção dentro dos seus relacionamentos conjugal, pode entender que alguém está com intenção e querendo coisas uma do outro para se ter coisas, e relaciona uma coisa para se ter uma outra coisa. Então eles fazem a objeção para se ter outra coisa nos lugares, entende? Sempre trocando uma coisa e outra. Agora entenda, para você ver, quando você não tem objeção de nada, não faz disso de uma forma de ter, vocês fazem experiência com os seus corpos e tudo vai evoluindo naturalmente. Eu faço, ela faz, eu faço, ela faz, eu faço, ela faz, eu faço, ela faz, e tudo fica grande, não tem objeção de nada, né? Olha, hoje não deu para mim cozinhar um arroz, você pode cozinhar para mim? Sim, eu vou ficar feliz em cozinhar um arroz. Olha, hoje não deu para mim bater uma roupa, joga dentro aí, eu vou, sim, eu posso fazer isso. Aí da mesma forma de lá, eu faço, olha, eu preciso que você passe uma roupa para mim, por favor, né? Entendeu? E fazendo essas relatividades e uma coisa e outra, então os dois vai entender que o bem-estar de um e do outro vai se depender do outro, daquilo que eu estou relacionando a minha, não tem objeção para isso, então fica tudo intenso e aquelas coisas ficam grande dentro de você, certo? É muito ruim quando você tem pessoas que tá dentro do relacionamento objetivamente, sabe? Objetivamente. Quando a pessoa
tem muitas condições financeiras, ele cobre todos os interesses da esposa, ou então a esposa cobre todos os interesses dos maridos, então fica uma coisa, sei lá, qualquer coisa, mas aí você vê que os planos objetivos, eles vai encobrindo as nossas responsabilidades de ser. Então fica dificultoso, para que você, relacione isso. Na mesma hora que é bom para uma pessoa que conhece desses tipos de relacionamento, e é ruim para outra pessoa, porque quando ela quer ter, ela vai fazer objeção de todas as coisas que você relaciona ela, tudo vai ser ruim quando você relaciona a pessoa objetivamente, tudo fica ruim, porque não tem nada que multiplica, porque a única coisa que se multiplica são as nossas consciências, do nosso ser interior, e ele, muitas das vezes, ele não depende de nada, e ele faz isso tudo naturalmente, evoluindo, evoluindo, e tudo isso vai acrescentando dentro do relacionamento, de uma forma natural de ser, certo? E não de ter. Quando você quer ter, você forma uma coisa objetiva e vai ficando muito delicado, ok? Entenda isso. Então vamos fazer essa leitura final para a gente encerrar este blog diário. Então vamos lá. O joio é se comparado a uma mulher infiel ao seu marido. Este ideal nos faz conhecer o outro lado da paixão, aonde o material, aonde o ser material. Deixa eu acrescentar essa expressão que eu estou usando, o ser material, nega o sexo de um e do outro, pedindo relacionamento igual para se ter coisa a qualquer custo. Esta negação é um sentimento de possessão que determine a posse do ser material para se ter coisa e sem compromisso, e manifestando fruto independente e dividindo o corpo objetivamente. Eu divido os meus frutos com, quando você vê uma esposa falando assim: eu faço mais que você", ou então o marido fala: "Eu faço mais com você", então eles estão fazendo negócio, eles estão negociando seus relacionamentos, certo? Dentro de um relacionamento, né, existe situação, por exemplo, cheguei em casa, eu encontrei a casa toda bagunçada e tal, eu quero ficar bem, num ambiente bom, eu vou lá e limpo, eu mesmo limpo a casa. Eu, quando eu faço as coisas, eu já eu aprendi uma casa, aprendi, eu não aprendi algumas coisas que eu não dedique, mas a maioria das outras coisas eu dedico a aprender e fazer da mesma forma, para não sobrecarregar a pessoa. Porque quando eu quero, eu faço, eu não faço objeção, eu faço, eu coloco a minha mão na obra e faço isso, certo? São poucas coisas que eu peço né, a minha esposa para fazer, só quando eu entendo que ela tem essa boa vontade de fazer, então vejo que ela tem prazer nisso, então eu também sinto prazer quando ela está sentindo bem em estar me ajudando de uma determinada situação. E tudo deixando isso livremente, certo? E trabalhando o relacionamento, certo? Aí, num caso ou outro, eu entendi que as coisas estão sobrecarregada, que a pessoa parou, né, no tempo, qualquer coisa e tal, tal, tal. Então, eu tenho que avaliar todos esses processos e entender o que está se passando dentro deste relacionamento, certo? Para fazer fazer qualquer tipo de decisão precipitada. Isso é uma questão avaliativa, né, de entender, né? Existe hoje, por exemplo, o que mais tem dentro de relacionamento hoje esposas que ficam o dia inteiro, né, fazendo uma coisa e outra, reclamando, fica dentro das mídias sociais muito tempo, né, reclama às vezes que está sem tempo para uma coisa, mas não, ela está priorizando os seus tempos, muitas das vezes, aí não faz o exercício físico, né, não faz uma dieta, qualquer coisa, e depois ela fica sobrecarregando seus maridos. Também acontece isso com o marido, que às vezes fica jogando videogame dentro de casa e tal, tal, depois reclama com a esposa que está sem dinheiro, qualquer coisa, certo? Tudo tem que entender que por mais que a gente temos a nossa forma de ser, a gente temos que nos contribuir, nos doar para esta relação dar certo. Doar e não negociar, não negociar, doar. Se doa, se doa, se doa, se doa. Aí no fim você se deu, se deu, se deu, se deu, não deu certo, né? Não tem uma fala boa, não tem uma relação boa entre vocês dois, tudo que vocês façam foi negado, aí as coisas ficam delicadas, ok? O ser material, né, eu quero que vocês entendam que eu vou falar muito do ser material, do ser físico,
nos próximos blogs. Então, o ser material, ele vai explicar nosso corpo emocional diretamente, e o ser físico vai explicar o nosso o corpo expressivo, o nosso corpo expressivo. Então, o ser material como esposa e o ser físico como marido, dando essa relatividade. Vou usar essas duas expressões para que eu possa estar introduzindo em vocês, em vossas consciências, esse relacionamento que nós podemos entender dessa forma, certo? O que eu quero que vocês entendam? Olha, quando você falando do ser material, é um ser que está em desenvolvimento. Nós vamos falar isso no próximo bloco, desenvolvimento. Então, ele vai estar completo, ele vai ter um Espírito de Deus, ele vai ter uma vida, né? Ele vai ter uma vida para ele viver, que é relativa ao tempo, e ele vai ter um corpo na espécie física, certo? Então, ele vai ter esses três: espírito, o ser material, ele vai ter esses três: espírito, vida e corpo. Mas o ser físico, ele não vai ter um espírito de Deus, ele não vai ter esse espírito aqui, da vivificação de Deus. Ele vai ter apenas o seu corpo expressivo, vai ter o seu corpo emocional e vai ter a sua vida. Então, ele não vai ter uma intimidade com Deus. Aqui, isso aqui representa a intimidade de Deus. Esse espírito representa a intimidade de Deus. Esse aqui representa a sua intimidade, aquilo que você tem de intimidade com Deus. Os dois juntos, ele forma palavra da vida, né? A palavra da vida, do nosso interior. Então, esse aqui é de Deus e esse aqui é do corpo emocional. Parte dele fica sendo do corpo emocional, mas ele é uma consciência vivificada, ele é igual a Deus. Entenda isso. Então, esse corpo emocional, ele fica isolado. Mas quando eu falando de ser material, ele vai estar completo, mas vai estar inconsciente. Se eu falar do ser físico, né, da espécie física, ele vai estar com esse corpo expressivo, ele já vai ter esse corpo expressivo. O ser material não tem o corpo expressivo, mas a espécie física, ele já tem um corpo expressivo, relacionando o seu corpo e relacionando daqui para cá. Então, mas ele não vai ter intimidade com Deus, né? Esse espécie física, ele pode estar no trabalho missionário, ou ele pode estar se separando de Deus para fazer os seus planos objetivamente, né? Fazendo qualquer coisa dentro da sociedade. Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se isso for importante para você. Se não for importante, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, ok? Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Acompanhe os próximos blogs diários. Esse subtítulo, esse subtítulo, né, ser, a forma de ser, é muito interessante. Ele vai ficar muito, muito explicativo. Acompanhe, não deixe de estar acompanhando todos os dias às 19 horas. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.